Olá, já pararam para pensar em como um lugar tão imenso como o universo consegue se manter em ordem? Pois é, hoje a gente vai dar uma espiada nos bastidores do cosmos e descobrir quem são os seres incríveis que funcionam como uma verdadeira equipe de gestão universal. A grande questão que vai guiar a nossa conversa é essa. Afinal, quem é que realmente governa o universo? Porque, se a gente pensar bem, para além daquelas figuras divinas mais altas que a gente imagina, deve existir um sistema vasto e complexo em ação. Uma espécie de engrenagem invisível que garante que galáxias inteiras funcionem em perfeita harmonia. E a resposta para essa pergunta começa a aparecer aqui, com essa ideia de uma burocracia cósmica. Ou, melhor ainda, uma gerência intermediária. Esses são os mensageiros do espaço. Eles são os elos essenciais que conectam os níveis mais altos de governo com as operações do dia a dia de um universo que não para de evoluir. E só para a gente ter uma ideia da escala do que estamos falando, olha só, são 7 ordens que compõem essas equipes. É uma hierarquia gigantesca e super diversificada. Mas o mais legal é que por trás de toda essa complexidade tem um jeito bem mais simples de entender como tudo isso se encaixa. E esse jeito simples é dividir todo mundo em duas categorias principais. A divisão é baseada na origem deles e na jornada que eles percorrem. Então vamos juntos explorar esses dois caminhos do serviço cósmico. Olha, o que é realmente interessante aqui é como tudo fica organizado. Pensa assim, de um lado a gente tem seres que foram criados especificamente para suas funções, já nasceram sabendo o que fazer. Do outro, a gente tem aqueles que alcançaram seus postos, como? Através de muita experiência e serviço. É tipo uma carreira cósmica. E é essa divisão que vai estruturar todo o resto da nossa conversa. Vamos começar então com o primeiro grupo. Aqueles que já nascem com uma missão. Eles não aprendem a função deles, eles são a função deles. Projetados desde o comecinho para um propósito bem específico no grande esquema do cosmos. Os servidores de Avona são um exemplo perfeito disso. Eles vêm de Avona, o universo central, eterno. Mas olha, o nome pode enganar um pouco, tá? Eles não são servos no sentido que a gente pensa. São, na verdade, guias super versáteis para as almas em ascensão. E esse gráfico mostra uma coisa fantástica sobre a criação deles. Para cada 3 seres espirituais, um ser semifísico é criado. Isso dá a eles uma flexibilidade incrível para atuar em diferentes níveis da realidade. Seguindo em frente, temos os companheiros moronciais. A gente pode pensar neles como os anfitriões mais amigáveis da vida moroncial, sabe? Aquele estado de transição bem longo entre a vida material e a espiritual. A função deles é garantir que essa jornada, que é longa e cheia de desafios, também tenha seus momentos de descanso, de lazer e, o mais importante de tudo, de companheirismo. Mas claro, para que o companheirismo e a ordem possam existir é preciso ter justiça. Então, agora a gente vai mergulhar num dos grupos mais fascinantes de todos para entender como essa harmonia é mantida. Vamos falar dos conciliadores universais, que são basicamente o sistema de justiça móvel do cosmos. E a escala deles é impressionante. A criação deles está ligada àqueles guias que a gente falou. Para cada servidor de Avona que é criado, 7 conciliadores surgem, um em cada super-universo. Esse número gigantesco não é por acaso, não. Ele mostra a importância imensa de manter a justiça e resolver qualquer briga em cada cantinho da criação. Então, o ponto central é como eles trabalham. Eles atuam em comissões de 4, como se fosse um tribunal itinerante, sabe? E cada membro tem um papel bem definido. O juiz-árbitro é o chefe, o advogado espiritual defende os direitos de todo mundo, o executor divino é quem coloca as decisões em prática no mundo material e o registrador anota tudo. É um sistema completo e super eficiente. E eles não ficam parados, não. Eles têm uma carreira, uma progressão, começam resolvendo pequenas disputas nos mundos e, conforme vão ganhando experiência, vão subindo na hierarquia. Mas o mais incrível é a transformação da função deles. Eles evoluem de juízes, que resolvem conflitos, para sábios educadores, que interpretam os grandes mistérios do universo. É uma jornada da lei para a sabedoria. Fantástico, né? Agora vamos virar a página e falar do nosso segundo grupo. Se os primeiros foram criados prontos para suas funções, estes que a gente vai ver agora conquistaram o lugar deles através de muito serviço, experiência e dedicação. Vamos conhecer então como funciona uma carreira cósmica. Que citação bonita para apresentar os conselheiros técnicos, hein? Eles não são criados para essa função. Na verdade, eles são recrutados entre os seres mais experientes e organizados do universo. São verdadeiros especialistas na lei universal, funcionando como consultores que aconselham sobre o jeito divino e perfeito de fazer as coisas. E bem ligados a eles, a gente tem os guardiões da memória universal. Primeiro, os registradores celestes,
que documentam absolutamente tudo, e acima deles, os custódios dos registros. Juntos, eles mantêm os arquivos do universo de um jeito único. Eles criam um registro espiritual e uma contraparte quase física. Isso garante que a história seja permanente e, mais importante, acessível para seres de todos os níveis. Bom, e agora a gente está chegando na conclusão dessa jornada. Como é que toda essa estrutura cósmica gigantesca se conecta com a experiência de um único ser, um peregrino que finalmente chega ao seu destino? Essa citação, ela é tão humana, tão fácil de entender, né? Ela é a chave para a gente compreender o propósito dos Companheiros do Paraíso. Os criadores sabem que a gente precisa de companhia, que a sociabilidade é fundamental, e eles garantem que exista amizade e companheirismo até mesmo na fase final da jornada eterna. E o trabalho deles acontece em momentos muito específicos e cheios de compaixão. Por exemplo, se um ser ascendente chega no paraíso sozinho, ou se ele se separa temporariamente do seu grupo de viagem, ou até mesmo se ele falha na jornada e precisa de conforto para recomeçar, é aí que um companheiro do paraíso é designado para ficar do lado dele. Isso faz com que a ideia de eternidade se torne algo profundamente pessoal e acolhedor. No fim das contas, depois de ver tudo isso, fica claro que o universo não é um caos. Pelo contrário, é uma criação profundamente ordenada, lógica e, acima de tudo, relacional. E isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. Se o cosmos é tão grandiosamente estruturado, qual será o nosso papel como indivíduos dentro dessa imensa tapeçaria?